Então, não é mais uma live, não é mais um discipulado, não é mais um culto, não é mais uma oração de boca para fora. Irmãos, nós temos que nos preocupar muito com o de boca para fora, sabe? Sabe, o que está queimando aqui dentro para falar para vocês, o que está aqui me batendo, é a nossa superficialidade. O quanto nós temos sido superficiais nos nossos relacionamentos. O quanto nós temos sido superficiais, irmãos, nos nossos cultos, na nossa entrega, nas nossas orações, na nossa leitura bíblica. Irmãos, nós não conseguimos sentar e ter uma conversa profunda com as pessoas mais. Nós não conseguimos, primeiro, nós não conseguimos nem ir na casa de um vizinho mais, irmãos. Nós não conseguimos, nós estamos numa geração onde nós temos muita dificuldade de se relacionar. E aquilo que o Márcio citou, essa perca de identidade, ela é causada, irmãos. Uma das causas, ou talvez a maior das causas, é a falta de relacionamento. Se eu não tenho, é, se eu não consigo me relacionar com pessoas, com familiares, quanto mais com Deus, irmãos. Se o meu relacionamento com pessoas é raso, o meu relacionamento com Deus também é raso. Se o meu relacionamento com Deus está raso, o meu relacionamento com a minha esposa é raso. Irmãos, nós estamos superficiais em tudo. Se eu não consigo ser profundo no meu relacionamento com o meu próximo, eu não consigo prestar um culto profundo. Irmãos, nós estamos num tempo de rasura violentíssima. Nós temos medo, parece, de nos aprofundar, de ir além no relacionamento, de ir além na leitura da palavra, de ir além numa oração. Nós temos muita dificuldade de relacionar, irmãos. E agora nós aprendemos, olha que legal, agora nós estamos especialistas em temperamento. Ah, eu sou colérico, ah, eu sou fleumático, ah, eu sou melancólico, ah, blá, blá, blá. E aprendemos a nos esconder de trás dos nossos temperamentos. Como se o temperamento fosse uma regra na sua vida que você está decretado, está fadado a ter que se sujeitar ao seu temperamento. Irmãos, eu não sei se você entende que é o contrário. O seu temperamento é que tem que se sujeitar a você, não ao contrário. Não, eu tenho dificuldade, eu fico nos cantos. Irmão, isso é do diabo, isso não vem de Deus. O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus congregacional. O nosso Deus, na criação, ele concebe o homem, concebe a mulher, concebe um jardim para aquele casal e para a descendência deles. E todos os dias Deus vinha para ter relacionamento com os homens. Então, meu irmão, minha irmã, se eu tenho relacionamento, se eu tenho problema com relacionamento com o meu próximo, eu te garanto, você tem problema de relacionamento com Deus. Se você não consegue se relacionar com quem você vê, você tem problema de relacionar com aquilo que você não vê. Não, quando eu oro, irmão, você deve orar com reservas. Você deve orar sendo superficial, não abrindo o seu coração para Deus. Porque se você, irmão, se nós não tivermos condições de abrirmos, de sermos intensos e fervorosos no nosso relacionamento pessoal, nós não temos condições, irmão, de nos relacionar com Deus. Então, eu quero até fazer a leitura de um livro aqui com vocês. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Tem alguém com o microfone aberto? Eu não estou vendo. Porque a tela aqui para mim está pequena, mas se você puder fechar, por favor. Olha só, irmãos. Oi. Estou gravando. Estou gravando sim, obrigado.
Então, olha só, irmãos, a partir do verso 9, a respeito daquilo que nós estamos falando aqui. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Irmão, a falta de intensidade no relacionamento é hipócrita em si mesmo. Irmão, quando você se senta diante de uma pessoa, diante de um pastor, diante de um discipulador, diante de Deus no seu quarto, e você não se abre, o seu relacionamento, ele já se torna uma hipocrisia. Sabe aquela oração falsa? A oração falsa são mãos sangrentas, são mãos sujas diante de Deus. Irmãos, eu tenho que falar isso aqui hoje para vocês. É para mim, é para você. Eu preciso falar isso aqui hoje. Aquele relacionamento fraco, raso, anêmico, pobre, miserável relacionamento, hipócrita, com a dificuldade daquela intenção, aquilo ser forte, sabe? Olha só o texto. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe aquele relacionamento que você honra as pessoas, mas nós estamos tão rasos que nem honra há mais no nosso meio. Pensa num tempo e numa geração, eu estou falando só dos crentes. Não vamos falar dos ímpios, não. A conversa aqui é para cristão. Os ímpios, a Bíblia fala que quem é ímpio continua vivendo impiamente, cometendo impiedades. Então o texto fala isso. Então é para nós. O sermão aqui é para nós, se aplica a nós, a mim cristão. Então olha só, aonde está a honra no meio cristão, irmãos? Onde está a honra? Nos filhos de Deus. Aonde está a cordialidade? Aonde está a cordialidade? Aonde está o amor fraternal? Aonde está, irmãos, a honra? Olha o verso 11, para piorar para nós a situação. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, zelando uns dos outros. É a geração mais doente espiritualmente que existiu na face da terra. É a nossa. Hoje, se você chamar a pessoa de gordinha, é bullying. Ela vai procurar um psicólogo. Sabe por quê? Irmão, aqui em casa eu chamo minha filha de magrela, eu chamo ela de feia, eu chamo ela de tudo quanto é coisa. Sabe para quê, irmão? Porque, irmão, isso não é para machucar ela, é para fortalecer ela. Mas eu tenho que ter esse diálogo com a minha filha. Eu tenho que falar, eu converso com os meus filhos e eu mesmo faço bullying com eles. Porque sai de casa vacinado, irmão. Mas a falta de relacionamento é tão grande, o zelo é tão... Ou seja, nem existe o zelo. Não existe o zelo. O verso 11 fala, no zelo, irmãos, não sejais remissos, sede fervorosos. Onde está o fervor das nossas reuniões? Irmãos, relacionamento com marido e mulher, aquela coisa pálida, opaca, sem sal, sem tempero. Não tem tempero, irmãos. Aquela coisa, pensa numa coisa sem graça, irmãos. Servindo ao Senhor, que é o fervoroso no espírito. Verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Olha o verso 13, compartilhai as vossas necessidades, compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Que o Senhor nos repreenda nessa noite. Irmão, acabou, você não convida ninguém para sua casa mais, acabou. Acabou, irmão. Acabou isso. Você não vai na casa de ninguém mais, irmão. Esse texto não existe mais em 2024. Praticar a hospitalidade.
Como que você pratica hospitalidade se você não abre a porta da sua casa? Você não convida ninguém para tomar nem um café mais passado na cueca mais, irmão. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Você vai praticar hospitalidade com quem? Nem para você fazer uma pipoca, irmão, e convidar o irmão para trocar 3 palavras com você. Entendeu? Praticai. Olha só, irmão. Praticai a hospitalidade. A hospitalidade deve ser uma prática entre os cristãos. Ele está se dirigindo a santos, ele está se dirigindo a cristãos. Compartilhar as necessidades. Irmão, eu coloquei aqui no grupo hoje e vou ter que falar. Então, para você que é discípulo, que fique pior para você. Eu acho que todo mundo aqui deve ser discípulo, que não seja aqui um discípulo que anda comigo ou um discípulo que está andando com outro pastor. Ou um ou outro. Irmão, nós compartilhamos o problema, nós não compartilhamos a necessidade. Entendeu? O texto manda compartilhar as necessidades. Então, como a gente não compartilha a necessidade, nós compartilhamos o problema. Se nós, irmãos, confessarmos uns aos outros, seremos curados. O que a gente faz? A gente prefere confessar pecado do que confessar a tentação. Deixa eu te falar, é muito mais bonito você confessar a tentação do que confessar o pecado. Eu não estou falando aqui para direcionar para um, para outro, não tem nada a ver isso. É uma vacina. É uma vacina. Nós não podemos ser remediadores. Nós devemos ser preventivos, irmãos. Preventivos. Sabe o que previne o pecado? A confissão da tentação. Escreve isso aí. O que previne o pecado é a confissão da tentação. Escreve isso. Para a gente parar de comunicar o nosso pecado. Se você pecou, você vai confessar. Mas era muito melhor você confessar que está sendo tentado. E essa palavra, irmãos, é para mim. Essa palavra é para mim. Eu tenho pastor, eu tenho discipulador, eu vou ligar para ele, eu vou falar, ó, pastor, é o seguinte, o negócio tá ruim. Deu ruim, ó, eu estou sendo tentado nisso, eu fui tentado naquilo, eu estou sendo naquilo, fui tentado naquilo. Ou seja, é muito melhor eu confessar uma tentação do que confessar o pecado. Porque é o texto, não sou eu, compartilhar as vossas necessidades, as necessidades do santo. Praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com o que se alegram. Irmão, pelo amor de Deus, sabe o que acontece? Só compartilhamos desgraças. Fala alguma coisa para me rir. Não é não, Silvio? Me conta alguma coisa para me alegrar. Fala da sua vitória também. Ou a gente só tem desgraça para compartilhar? Porque o texto aqui, se eu não estiver enganado, ele fala, alegrai-vos com o que se alegra. Então compartilhe sua alegria comigo para eu ficar alegre também. Agora, se você está triste, está chorando, meu irmão, eu estou aqui também para chorar com você. Por quê? Chorai com os que choram. O problema é que a outra parte não acontece. A outra parte não acontece. Então, irmãos, que não seja eu, que seja o Senhor falando com você. Que seja o Senhor, o próprio Espírito Santo falando com você na sua vida hoje. A falta, isso aqui, eu te provo. Tá dentro ali do carro, ali a caderneta minha. Eu fiz essas anotações hoje do que eu estou falando para vocês. Hoje de manhã, eu e Deus. Não é pessoal. É devocional. Como tivesse como falar. Não é pessoal, é devocional. Eu estava num devocional com Deus. Eu estava chateado, deixei a mulher ir no supermercado sozinha, parei na porta do supermercado. Como eu não posso esconder para vocês, eu preciso confessar meu pecado, irmão. Eu não gosto de ir no supermercado.
Aí minha esposa vai e eu fico lá fora esperando ela. Confessei, tá curado, viu? Irmão, eu fiquei na porta e falei, amor, vai lá. Foi ela e o Emanuel, o ajudante dela. O Emanuel foi lá ajudar ela. E eu fiquei lá no carro. Enquanto eu fiquei lá no carro, eu fiquei, ó, mas Jesus, ó, pancado. O problema é que a gente sempre apanha, Jesus sempre ganha. Jesus sempre ganha, irmão. No fight, ele sempre ganha. E isso eu anotei lá. Ontem nós tivemos um culto com os alunos aqui da base. E lá nesse culto eu falei que não seja de boca para fora. Que não seja de boca para fora. Ah, Senhor, nos livra da superficialidade. Nos livra desse boca para fora. Sabe aquele texto, Senhor, Senhor, mas não vocês não fazem o que eu mando? Sabe aquele texto, Senhor, Senhor, mas os seus corações estão longe de mim? Irmãos, pelo amor de Deus, se eu não for o seu discipulador e você tiver um discipulador, eu queria que você conversasse, mandasse sua mensagem para ele hoje. E você falar para ele assim, pastor, eu estou superficial com Deus. Pastor, eu tenho dito Senhor, Senhor, mas o meu coração está longe de Deus. Pastor, pastor, eu quero confessar que eu estou frio. Pastor, eu quero confessar que eu e minha esposa estamos congelados. Pastor, eu quero confessar que eu não consigo me relacionar com as pessoas, que eu tenho um balde de água gelada na minha cabeça todos os dias. Eu não consigo ser profundo em relacionamento nenhum. Eu não consigo ser profundo na minha devoção ao Senhor. Eu não consigo, eu sou raso. Confessa, meu irmão. Confessa. Confessa. Deixa na cruz, irmãos. Deixa na cruz isso, irmão. Eu não sei para quem essa palavra. Primeiro ela é para mim, porque eu estou sendo ministrado pelo Senhor desde cedo, levando peia do Senhor. E tomara que Jesus esteja te dando uma surra agora também. Porque, irmãos, se não formos fervorosos com o que você vê, se eu não consigo ser intenso na minha leitura, se eu não consigo ser intenso na minha oração, eu não estou falando de todos os dias. Você ir lá orar e pegar fogo, eu não estou falando disso, irmão, mas pelo menos a entrega tem que ser intensa. Você está entendendo? Pelo menos a entrega tem que ser intensa. Então, quando eu pego a Bíblia, irmão, para ler, quando eu começo a orar e eu vejo que eu estou raso, por mais que o Senhor não me responda, porque acontece muito a gente orar e Deus não responder, nem na hora, nem depois, e nem um ano depois. Mas eu fui intencional e intenso com o Senhor. Então, eu quero te dizer, não aceite esse lugar de superficialidade. Vamos tentar ser intenso? E agora, deixa eu desabafar mais. Discipulado, irmãos. O que você entende por discipulado? O que é um discipulado? Discipulado, irmãos, é lado a lado. Discipulado não é algo de perto, não é algo de longe, é algo de perto. E eu quero te dizer que não é a distância que mede a proximidade do discipulado. É a entrega, é a devoção, é a intenção fervorosa. Irmão, você quer ser um discípulo? Qual que é a sua ideia? Ser um discípulo ou ser um espectador que vai no cinema uma vez por semana? Ou por mês? Qual tipo de... Não sei, porque assim, eu não conheço discipulado. Eu não conheço discipulado raso, eu conheço discipulado profundo. Pelo menos na Bíblia que eu leio, o discipulado é profundo, irmãos. Alguns escritores sobre discipulado, e até usando a Bíblia, até o pastor Jonatas escreveu sobre isso. Ele fala que o discípulo, ele anda coberto com a poeira dos pés do discipulador. Porque está tão perto que ele recebe a poeira. Então, até que ponto estamos perto? Até que ponto você quer estar perto?
Agora, se nós temos dificuldade de relacionar, como você vai ser um discípulo? Como você vai ser um discípulo se você não consegue ser intenso nos relacionamentos? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você pode começar a fonte. João capítulo 4 vai dizer que fontes fluirão de vós. Mas no João capítulo 7, Jesus falou: rios fluirão de vocês se vocês obedecerem. Então, ou seja, nós podemos começar rasos, mas não podemos terminar rasos. Você está me entendendo, irmão? Você pode começar raso. O problema é você permanecer raso. Você pode começar com água nos arteiros. O problema é você permanecer com água nos arteiros. O problema é você permanecer raso a vida toda. Irmãos, o chamado ao discipulado é algo intenso e profundo no Senhor. Onde você quer chegar? Aonde você quer chegar no Senhor? É à medida que você quer se aprofundar. Então, à medida que você quer se aprofundar, é onde você quer chegar. Agora, sabe por que é bom ficar na rasura? É porque o seu caminho de volta tá fácil. Pessoas rasas são pessoas que estão a ponto de desistir a qualquer momento. Se eu fosse você, eu anotava essa. Pessoas que permanecem no raso são pessoas que querem desistir. A visão de Ezequiel, no capítulo 1, fala dos 4 querubins. A outra visão de Ezequiel, do rio Quebar, fala de 4 níveis de profundidade. Se você tem água nas canelas, nos arteiros, irmão, é muito fácil voltar. Se você tem água nos joelhos, ainda continua fácil de voltar. Se você tem água nos lombos, fica mais difícil, mas ainda é fácil de voltar. Agora, se você mergulha, se você é intenso no seu relacionamento, é um pouco difícil de voltar. Sabe por que as pessoas desviam fácil do evangelho? Por causa da rasura. São rasos em relacionar. E à medida que você se entrega ao discipulado, revela. À medida que você se entrega ao discipulado, revela o tipo de relacionamento que você tem com Deus. É um relacionamento raso? Significa que eu estou preparado para voltar. Tá me entendendo isso, irmãos? Então, a boca só pode falar do que o coração está cheio, a minha boca só pode falar para vocês do que meu coração está cheio, irmãos. Sem nenhum tipo de hipocrisia. Eu estou me abrindo para vocês. Eu estou no lugar de me abrir para vocês. E eu estou esboçando para vocês aquilo que o Senhor tem falado para mim. Porque, graças a Deus, o Espírito Santo não está enjaulado. O Espírito Santo não foi sistematizado. Não conseguiram colocar algemas no Espírito Santo. Ele é livre. Amém? Eu queria deixar essa palavra de exortação para vocês hoje. Para mim. Né? Para mim. E para vocês, para aqueles que recebem essa palavra. Aí Tiago, né? Acho que é capítulo 3, ele fala receber com mansidão. A palavra que em vós foi enxertada. Receba com mansidão essa palavra que é poderosa para salvar as vossas almas. Palavras do nosso irmão Tiago. Palavra poderosa para salvar as nossas almas. Receba com mansidão e não endureça o seu coração para o Espírito Santo. Partindo aqui, eu gastei meia hora com isso, irmãos. Eu quero ir com você para o panorama, né, da carta chamada Revelação, que nós iniciamos na aula passada. E eu acredito que nós paramos aqui, né? Deixa eu só... Exatamente, nós paramos aqui, eu vou dar uma recapitulada nesse ponto, né? Eu não sei se... Peraí. Só para você... Ok, eu tô aqui no cantinho aqui, ó. Tô aqui no cantinho aqui. Não sei se você tá me vendo aí. Mas ok. Vamos lá.
Apocalipse comparado a outros livros da Bíblia, o Apocalipse é o desfecho que começou em Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis e os últimos capítulos de Apocalipse possuem contrastes bastante notáveis na leitura bíblica simples. Então, só recapitulando, eu acredito que eu falei isso aqui na última aula. Ou seja, em Gênesis a criação de tudo, em Apocalipse a restauração de tudo. Em Gênesis, o paraíso na terra. Em Apocalipse, o paraíso celestial, que também está descendo em direção à terra, né? O homem semelhante a Deus, o homem glorificado, porque no Gênesis ela é semelhante. Em Apocalipse é igual, viu, irmãos? É glorificado exatamente à estatura de Cristo. Porque nós estamos esperando até que todos cheguemos à unidade da fé, à plenitude do conhecimento, né? Então, a perfeita varonilidade. Nós estamos chegando ao homem glorificado. No Éden, era o homem semelhante, ou seja, parecido. Em Apocalipse, é o homem perfeito junto com Jesus. Olha que bênção, louvado seja Deus. Então, a serpente vencendo o homem, né, lá atrás, o filho vencendo o dragão, né? Então, Jesus vencerá o dragão no fim. A queda, né, em Gênesis, a restauração em Apocalipse. A vida se torna limitada em Gênesis, a vida se torna eterna em Apocalipse. A morte entra no mundo em Gênesis, a morte é excluída do mundo, onde não haverá nem morte, nem choro, nem nada, né? É o que está escrito na carta Apocalipse. Não haverá nem morte, nem choro ali naquele lugar. Mas dor, né? A morte será aprisionada e expulsa para sempre. Só um pouquinho aqui. Ou seja, aqui a importância do livro. O Apocalipse não foi dado somente para transmitir informações sobre o futuro, mas para ajudar o povo de Deus no presente, que por essa razão deve guardar as coisas escritas nas palavras da profecia. J.B. Phillips esboça 5 importantes lições que podemos aprender no livro. Nós falamos sobre isso, irmãos? Me ajuda aí. Eu acho que a gente falou sobre isso aqui, não falou? Eu lembro de eu ter lido isso aqui. Exatamente, nós falamos sim. Na verdade, nós paramos aqui, ó. Não é isso? Me ajuda aí. Foi, né? Na verdade, nós paramos aqui. Nós entramos aqui, entramos. Nós passamos por aqui. Ok, nós entramos bem aqui. Ou seja, vou só terminar aqui esse pedaço e eu vou passar. Foi aqui que a gente parou. Obrigado. Obrigado aí, Richelle. Não sei se foi o Richelle que falou, acho que foi. Então vamos lá, irmãos. Éfeso, lembra-te, pois, né? Esse conselho, tá? Aqui tá as igrejas. E aqui embaixo está o conselho. E embaixo está aquilo que nós iremos receber se vencermos. Então o conselho para Éfeso era: lembra-te de onde caíste. Eu ouvi essa frase hoje de um irmão que está aqui no grupo, né? Tem um irmão que está aqui no grupo aqui que me falou essa frase, que nós precisamos nos lembrar de onde caímos, né? E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Irmãos, nós não vamos ser perdoados por pedir perdão, né? Nós vamos ser perdoados se nós nos arrependermos. O fato de pedir perdão não traz o perdão. Então, é o fato de nós nos arrependermos, deixarmos a prática, é que nos vai fazer ser perdoados. Então, Jesus, diante daquela mulher que ia ser apedrejada, ele disse: onde estão aqueles que te condenavam? Jesus falou que também não condenava, ele disse: vá e não peques mais. Então, o arrependimento é o deixar a velha prática. Então, lembra depois de onde caíste, né? E pratica as primeiras obras. Então, irmãos, nós devemos nos lembrar de onde caímos.
Será que nós deixamos o primeiro amor? Né? Tá aqui um conselho à carta de Éfeso. Vou apagar aqui que tá doendo minhas vistas aqui essa luz. Lembra-te das primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Então aqui é um conselho da parte do Senhor Jesus para essa igreja. Só que ele tem também, além do conselho, da exortação, ele tem um prêmio, né? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, essa árvore é a mesma árvore que Adão poderia ter comido. Nós achamos que o pecado começou quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi lá que o pecado entrou, irmãos. O pecado entrou quando o homem deixou de comer aquilo que Deus tinha estabelecido para ele comer. Como assim, pastor? Está escrito assim, ó. De todas as árvores do jardim comerás livremente. Está escrito isso, irmão, na sua Bíblia? Sim ou não? Está escrito sim ou não, irmão? Dá um sinal aí. De todas as árvores do jardim comerá livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu uma ordenança para que o homem comesse de todas as árvores. E ele deixou a repreensão para ele não comer de uma. O pecado, irmãos, foi que em vez de Adão escolher a árvore da vida, ele escolheu a outra árvore. Porque se Adão, irmão, come da árvore da vida, ele não sentiria desejo de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, irmãos, o que vai fazer eu e você deixar de querer comer a outra árvore é comer primeiro a árvore certa. Quem é a árvore certa? É o próprio Senhor Jesus. Se experimentarmos primeiro do Senhor Jesus, nós deixamos de ter desejo pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você na ceia, na sua igreja, se tem um pecador que entra no meio da sua igreja, e você está lá, e você é um diácono, você é um obreiro dessa igreja, e o pecador entra lá, e ele é pecador. E você vai, e quando ele vai pegar a ceia, você tira a ceia da mão dele e não permite que ele pegue a ceia. Sabe por que você não permite ele pegar a ceia? Porque ele é pecador, ele não pode pegar a ceia, né? O problema é que ele é pecador e a única coisa que tira o pecado dele é Cristo. E se ele é pecador, ele precisa de Cristo. Então nós tiramos dele a única coisa que pode ajudar ele a parar de pecar. Nós invertemos as coisas, irmãos. Quem pode cear? É aquele que não tem pecado. Claro que não, irmãos. Quem ceia é quem é pecador. Então, Adão, naquele momento, ele deveria ter comido da árvore da vida e não ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore que rejeitamos no princípio, lá no Éden, é a árvore que nós vamos comer quando a Nova Jerusalém, quando nós estivermos habitando na Nova Jerusalém. Você pode dar um glória a Jesus por isso? Meu bem, me abastece aqui, tô seco. A igreja de Esmirna, irmãos, nada temas, né, das coisas que hás de padecer. Ser fiel até a morte. Irmãos, que isso seja uma advertência para mim e para você hoje. Sabe em qual quesito? Que as coisas que vamos sofrer e padecer por Jesus não faça a gente deixar Jesus. Sabe, irmãos? Que a dificuldade financeira, que a perseguição, que nada, irmãos, nada faça com que a gente retroceda na nossa fé. Em nome de Jesus, irmãos, vamos ser fiel até a morte. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Nada temais. Clenilton, não temas nada. Márcio, não temas. Silvio, não temas. Gamaliel, não temas. Zuleika, não temas. Diego, Paloma, Kélcia, Guilherme, Richelle, Wagner, Michele, Valéria, Márcia, Aline e as pessoas que eu não estou vendo aqui. Irmãos, em nome de Jesus, não
temas as coisas que nós vamos padecer. Tem pessoas que se desviam da fé, que voltam para trás, irmãos. Primeiro, sabe como que você vai entrar, que eu vou entrar nesse lugar de não temer? Eu vou te explicar, biblicamente. O temor, essa palavra aqui, não temas, não vem de temor a Deus, vem de medo. Então eu posso traduzir a palavra de novo, não tenha medo, né? Porque temor, a Bíblia quer que a gente tenha, porque o temor é o princípio da sabedoria. O problema de algumas Bíblias é que a palavra temor é a mesma palavra para medo. Só que a palavra temor e medo é diferente, irmão. Temor é algo que eu devo ter. E medo é algo que eu não posso ter. O temor é algo que eu devo ter com Deus e para Deus. O medo é algo que eu não posso ter nem com Deus e nem com os homens. Você está entendendo isso? Anota esse princípio. Eu devo ter temor e não devo ter medo. Anote esse princípio. Porque às vezes as nossas Bíblias confundem a nossa cabeça por causa da tradução. Olha só, já pensou? Não temas, ou seja, não tenha temor. Não é não tenha temor, você deve ter temor. O que você não pode ter é medo. O primeiro sentimento que o homem expressou após a queda foi: e tiveram medo. O medo, irmãos, faz com que eu e você nos esconda, primeiro, de Deus. Depois o medo vai fazer com que a gente se esconda atrás das pessoas, atrás dos nossos sentimentos mal expressados. Eu não sei se você sabe a diferença entre sentimento e emoção. Vamos aí uma aula de psicologia. Tem algum psicólogo aqui na reunião? Se tiver, se manifeste. O Silvio o Silvio é zootecnista, né, Silvio? Você entende de animal, né, Silvio? Eu entendo mais de bicho do que de gente também, irmãos. Mas vamos lá, bicho é bem mais fácil, né? Mas tem um bicho homem que é terrível. Vamos lá. A diferença entre sentimento e emoção. Irmão, o que é um sentimento? Eu estou falando aqui de forma resumida, tá? Sentimento é aquilo que você internaliza. Sentimento é aquilo que você internaliza. Então você teve o sentimento de medo. Então medo é um sentimento. Amor é um sentimento. O gostar é um sentimento. Agora, o que é emoção? Emoção é a expressão do sentimento. Então, eu vou repetir. Sentimento é aquilo que é interior, é aquilo que eu trago de fora para dentro. Então, eu amo a vida do Richelli. É um sentimento, é um sentimento. A emoção é a forma de expressar o sentimento. Então, como que eu expresso a minha emoção? O choro é uma forma de expressar a emoção, né? O sorriso é uma forma de expressar as emoções, né? O grito é uma forma de expressar um sentimento de medo. Então, eu tive medo, gritei. O grito é a forma de expressar a emoção. Tá ficando claro? Faz um joinha aí para ver. Faz assim para me ver se tá ficando claro. Aonde está o problema? O problema é que nós sentimos muitas coisas e não expressamos. O sentimento, ele tem que entrar, mas ele tem que sair em forma de emoção. Quando você retém o sentimento, é como se você estivesse sendo inflado a ponto de explodir. Quando você ficou alegre, você tem que expressar a sua emoção sorrindo. Mas se você não sorrir, você guarda aquela felicidade dentro de você. Quando você teve uma decepção, você sentiu o sentimento de decepção. Você trouxe para dentro de você a decepção. E sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que tirar a decepção de dentro de você em forma de emoção. Mas sabe o que nós fazemos? Pelo nosso problema relacional,
Nós guardamos o sentimento dentro de nós. E isso vai nos adoecendo. Você foi magoado? Você deveria, né, perdoar. O sentimento foi mágoa. O sentimento é a mágoa. Você trouxe para dentro de você a mágoa. Sabe qual que é a emoção a ser tirada de dentro de você? Em forma de perdão. Então você expressa a sua emoção em forma eu te perdoo. Então, o nosso corpo, irmãos, ele não foi feito para ficar guardando sentimentos. Ele foi feito para expressar emoções. Que isso, irmão? Eu tô muito psicólogo. Meu Deus do céu. Irmão, se você não entender isso, se eu não entender isso, eu fico guardando sentimentos a ponto de explodir. Hoje eu conversei com uma pessoa que disse para mim que está melhorando nos relacionamentos. Glória a Deus por isso. Mas sabe por quê? Aquela pessoa que você magoou ela e ela é incapaz de falar para você que ela ficou magoada, porque ela é rasa de relacionamento e ela, eu vou dar um nome para isso hoje, é hipócrita. O nome da pessoa rasa de relacionamento, ela é hipócrita. Porque você ficou magoado e não expressou que ficou magoado. Então você internalizou. Você guardou para você. O que você ficou? Dodói. Levanta a mão e só quem é dodói. Acho que ninguém vai levantar. Os dodóis de plantão. Tem nenhum. Aqui eu sei que não, irmão. Porque aqui só tem caba macho. E mulher bruta. É nada, irmão. É nada. Porque é nada. É cura. Eu confesso. Tá sendo curado, amém, aleluia. Ô, glória, tá vendo, irmão? Confessar as vossas culpas uns aos outros e sereis curados. Então, eu não sei se você sabe que na cruz, irmãos, não sei, deixa o Espírito Santo falar, amém? Pode ser? Vocês autorizam o Espírito Santo falar aqui? Irmãos, a cruz, ela te leva. A primeira coisa que aconteceu antes de Jesus subir na cruz, sabe qual foi? Ele ficou nu. Eles arrancaram as roupas dele. Então, você, para ser curado, você tem que ser despido. E você, eu sei que você é inteligente a ponto de entender que não é o despido literal de roupas, mas é abrir o seu coração, irmão, para Deus e para os homens. Ou seja, na cruz eu sou despido. Eu fico nu. A cruz é um lugar de vergonha. Você vai passar vergonha, irmão. Você vai passar vergonha, porque a cruz é uma vergonha. Ou você acha que a cruz é um lugar lindo? Bem romântico? Que dá para você acender duas velinhas e colocar uma de cá, outra de cá e ficar lá. Não, irmãos, a cruz não é romântica. A cruz é um lugar de exposição e uma exposição para a cura, se é que você se expôs. Irmão, as pessoas mais curadas emocionalmente são as pessoas que não têm medo de se... Fugiu a palavra. De se expor. Meu Deus do céu. Aleluia. Eu tô curada, graças De se expor, irmão. As pessoas que não têm medo de se expor. Então se exponha à dor. Não cubra a ferida, não cubra ela, ponha para fora. Por quê? A Bíblia fala que por suas pisaduras fomos curados. Digam pelo menos glória a Deus por isso. As feridas expostas de Jesus trouxe a cura para mim e para você. Agora você não quer expor as suas feridas, vão continuar lá. As feridas vão continuar lá se você não trazer para a luz as suas feridas. Você já viu tampar ferida, irmão? Ferida não se tampa. Ferida tem que ser exposta para ela ser curada. Então ponha para fora
e deixe na cruz a ferida. Porque Jesus não voltou para pregar a roupa dele, irmão. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa, pelo menos. Jesus não volta para buscar a roupa dele, ele permanece. Sabe quando Jesus recebe outra roupa? Quando ele morre. Porque na cruz você é despido e no sepulcro você é vestido. Então no sepulcro você recebe uma veste limpa. Então quando você morreu para aqueles problemas, para aqueles sentimentos, expressou as suas emoções, se expôs na cruz do Calvário, jogou para frente, saiu, tirou de você, você se expôs, então você morreu. Depois que você morreu, você é descido da cruz e eles pegam um pano e te envolvem em um pano de linho. Jesus, eu te dou glória por isso, eu te glorifico por isso. Então eu sou despido na cruz e eu sou vestido no sepulcro. Você só recebe uma nova vestimenta se de fato você morreu. Então, eu não sei onde você está. Eu não sei se você ainda nem foi para a cruz. Ou se você ainda está na cruz se expondo. Porque isso é diário. Alguns mais, outros menos, outros nem ainda lá estão. Outros ainda estão cheios de roupas, se preocupados com o que vão achar de você. Né? Preocupados com o que vão pensar de mim. O que pensaram de Jesus? Ele foi contado no meio de ladrões. Foi isso que pensaram dele. Irmão, calúnia, injúria, infâmia, vai ter, irmão, não se preocupe com isso. Se você tiver sem pecado, não se preocupe. O problema é que nós somos tão hipócritas a ponto de termos pecado e fazermos a oração do fariseu. Eu sou bom, eu já estou bem, tá tudo certo comigo, eu dou dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vai para o quinto dos infernos assim, irmão, porque ninguém vai receber graça se não admitir que é pecador. Agora, a oração do publicano que estava jogado no chão, babando, irmãos, chorando ali, dizendo, Senhor, tem misericórdia que eu sou pecador. Deixa eu te falar, Isaías capítulo 6 fala assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono. Às vezes, a Isaías continua, ele tem uma visão do céu. Quando ele tem uma visão do céu, ele fala assim, ó, ai de mim, que sou homem de impuros lábios, e que habito no meio de um povo de lábios impuros. O que é isso? Isaías só enxergou que ele tinha um lábio impuro depois que Uzias morreu. Porque Uzias era primo dele, era rei. Talvez alguma coisa na minha vida, algum sentimento tem que morrer na minha vida para me enxergar que eu sou impuro. Parece que para me enxergar algumas coisas, outra coisa vai ter que morrer. Ou eu mesmo vou ter que morrer. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que de você tem que morrer para você enxergar a impureza que está em você, que você deve deixar na cruz? Vou fazer de novo a pergunta. Qual Uzias na minha vida e na sua vida tem que morrer para que eu enxergue que eu habito no meio de um povo de impuros lábios e que os meus lábios, o que vai ter que morrer para eu olhar para mim mesmo e falar ai de mim, e não ai do outro. Não é ai do outro, é ai de mim. Então, irmão, se coloque nesse lugar de exposição. Tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com relacionamento, porque você vai falar para quem? Você vai confessar para Deus. Só que a cruz, irmão, relacionamento com Deus é com Deus e com os homens. É seguir a paz com todos. A paz com todos é com os homens. E a santificação. Se você quiser ver Deus, você tem que ter paz com todos. Você tem que se expor. Você tem que estar curado com os outros. Ou você só consegue se relacionar com Deus. Eu te digo, irmãos, de mim mesmo. Misericórdia, não é de mim mesmo, não.
Mas a palavra do Senhor diz, irmão, se você não conseguiu perdoar o seu irmão, você não vai ser perdoado por Deus. Se você não conseguir se relacionar com o seu irmão, você não está se relacionando com Deus. Pode estar achando que está relacionando, mas não está. Você acha, mas não está. Porque é paz com todos. Aí Jesus vai e fala assim, ó, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, deixa a sua oferta. Jesus não está interessado na sua oferta, se você tiver mal com seu irmão. Caim estava mal com Abel, e se apresentou ele uma oferta para Deus. Deus rejeitou tanto Caim como a sua oferta. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixe a sua oferta, vai até onde seu irmão está, expõe o seu sentimento para ele em forma de emoção e seja curado. Você está me entendendo, irmão? Relacionamentos rasos. Então não tenha medo. Né? Não tenha medo. O que te faz ter medo? Anota aí. Faz uma anotação aí no seu caderno do que você tem medo. O medo, irmãos, o sentimento chamado medo não provém de Deus. Se você anotou que você tem medo, anote mesmo. Identifique o seu medo, mas ele não veio de Deus. Porque eu não vos dei espírito de covardia ou de medo, mas sim de ousadia. Deus não nos deu espírito de medo. O espírito de medo, ele é um produto do pecado. O espírito de medo é um produto do diabo, é um produto lá da queda do homem. O medo não provém de Deus, ele não é de Deus e Deus não está no medo. Se você está com medo, irmãos, você está com um grave problema de relacionamento com Deus. Identifique os seus medos. Meu Deus, irmão, eu não programei nada, viu? Graças a Deus eu não programei nada. Revele os seus medos, porque se você, irmãos, tiver com medos, você está com um grave problema de relacionamento com Deus e com os homens. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Então, aqui a coroa, né, que ele ia vencer, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Não receberá o dano da segunda morte, né? Para a igreja de Esmirna, Pérgamo, arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a minha espada, com a espada da minha boca, na verdade. Apocalipse 2,16. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Oh, glória seja dada ao Senhor. Tiatira, eis que porei numa cama. Então, eu vou saltar isso aqui, irmãos, para a gente seguir. Né? Nesse livro, irmãos, cita aqui 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O Apocalipse, ele fala da grande tribulação. Então, se você escrever aí tribulação, tem a ver com 3. São 3 fases. São 3 aspectos. Tribulação. Acontecem 3 aspectos na tribulação. São selos, número 1, trombetas, número 2, e taças, número 3. Então, selos, trombetas e taças. O primeiro selo, irmãos, vem o cavalo branco. Eu não sei se você viu as Olimpíadas. Já estão anunciando a volta do anticristo. Está cada dia mais próximo. Olha para você ver que ajuda na nossa aula os acontecimentos da terra, até acrescenta e soma na nossa aula. Veio um cavaleiro, né, assentado ali num cavalo branco, irmãos. Com asas ali, irmãos. Né? Anunciando aquela mesa da ceia profana, né?
acostumando os olhos das pessoas com o profano, com aquilo que profetizou o profeta Daniel, quando a abominação desoladora entrar no lugar santo. Então eles vão colocar coisas profanas nos lugares santos. Eles profanaram, colocaram lá um deus hindu, um monte de drag queen, colocaram o profano naquilo que é santo. Então isso é um anúncio de tão perto que está, irmãos, o anticristo se revelado. Você pode anotar algo que é muito importante. O mundo está preparando. Na verdade, desculpa, irmão. O diabo está preparando o mundo para a chegada do falso Cristo. Vou repetir. O diabo está preparando o mundo para a chegada do falso Cristo. Agora você anota assim, ó. Mas o Espírito Santo está preparando a igreja para a volta de Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Qual o problema? O problema, irmãos, meu Deus do céu, vou ter que falar isso aqui. Ai dos pós-tribulacionistas. Vou ter que falar. Não sei se tem pós-tribulacionista na turma, mas eu vou falar mesmo assim. Irmãos, se nós não estivermos esperando o arrebatamento, estamos esperando o falso Cristo. Porque se você não for arrebatado ou não crer no arrebatamento, o falso Cristo vai vir primeiro, irmão. Quem vem primeiro é o falso Cristo e não o verdadeiro. Então o diabo está preparando o mundo para a chegada de Cristo, mas é do falso Cristo. Quando ele chegar, como as pessoas não estudam sobre o retorno de Jesus, não estudam sobre o arrebatamento, não estudam sobre isso, quando o falso chegar, vão achar que é o verdadeiro. E a Bíblia diz que ele vai enganar a muitos. Vai enganar quem, irmãos? Quem não tem comunhão com a palavra, com a igreja de Cristo, vai ser enganado, vai ser facilmente enganado. Ou seja, a Bíblia fala que o falso Cristo, o espírito do anticristo já opera, ou seja, ele já está aí, ele já deve ter nascido, ele já está andando na terra, ele está por aí já, irmãos. E eu não quero saber nem quem é ele. Eu não quero saber quem é o anticristo, irmão. Eu quero ir embora para o céu com Jesus. Eu quero ir embora daqui, irmãos. Maranata, hora vem Jesus. Eu não quero ficar aqui para saber quem é ele. Porque o próximo passo é o cavalo vermelho, que, irmãos, está para estourar a Terceira Guerra Mundial. A guerra está para chegar. E sabe quem vai desatar o selo para autorizar o anticristo vir para a terra? Eu não sei se você sabe, mas quem abre o selo é Jesus, irmão. O único que foi digno nos céus e na terra, que foi achado digno de desatar os 7 selos. O Cristo, o Cordeiro que foi morto e venceu. Ele quebra o selo e autoriza o anticristo a aparecer. Você não está entendendo, né, irmão? Ele quebra o 2º selo e autoriza a Terceira Guerra Mundial. Nada foge do controle das mãos do Senhor, irmãos. O selo, quem quebra é o Messias, é o Machia, é o Yeshua, é o Mestre, é o Santo, é o Poderoso. Ele quebra o selo e ele autoriza a Terceira Guerra Mundial. Meu Deus do céu. Após a guerra, depois de uma guerra, o que acontece depois de uma guerra? O que acontece depois de guerra, irmão? Tudo está destruído. Bomba para todo lado. A fome, irmãos, vem com a guerra. Quando acontece a guerra, a fome é consequência da guerra. Você está me entendendo? Se há guerra, se há destruição, se há morte, há fome. Então a fome se instala após a guerra.
A guerra termina e a fome começa. Tá me entendendo, irmãos? Se o povo está com fome, se o povo está com fome, se o povo está fraco, se o povo não come, sabe o que acontece com o povo que não come? Adoece. O quarto selo, irmãos, são as doenças, são as pestes. Um povo fragilizado pela fome adoece. Então, uma coisa é sequência de outra. Meu Deus, eu acho que você está entendendo isso aqui agora. Está me entendendo, irmãos? Então, é uma sequência de acontecimentos, aonde haverá muitas queimadas, haverá morte nos rios, os rios se transformarão em sangue, a lua vai se escurecer, as pessoas vão ser perseguidas, vão ser mortas, as pragas vão ser lançadas, os gafanhotos, as feras do campo vai ser lançada, irmão. Vai chover pedra, vai chover fogo do céu. Irmão, vai ter terremoto na terra. O terremoto é a última coisa que acontece, abalando todas as estruturas da terra, anunciando o retorno glorioso do Messias. Então, no sétimo selo ali, raios e trovões ali e grande terremoto, irmãos. E o céu escuro, a Bíblia fala que a lua vai fugir, o sol vai fugir. Por quê? Porque uma luz maior que a luz do sol, maior que a luz da lua, vai aparecer. A lua vai se envergonhar, o sol vai ficar com vergonha e vão se esconder da presença da luz da alva, da luz do mundo, a luz do mundo, irmão. O sol não é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. E Jesus, quando se manifestar, o sol e a lua vai desaparecer. Porque a luz de Jesus, irmão, é tão forte que os astros do céu não vão suportar o tamanho da glória de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Meu Deus. Meu Deus, eu fiz na verdade eu resumi, né? Então, acontece o quê? As duas testemunhas, né? As duas testemunhas, a multidão daqueles que foram mortos, tá aqui do lado, né? Vai aparecer a besta, né? Que vai dar poder. Quem é a besta? Quem é a grande Babilônia? Eita, não vou falar para vocês não. Isso aqui é só um panorama, tá, irmãos? Quem é a besta? Quem é a mulher que está sobre essa besta? Quem é a grande Babilônia, irmãos? Aí você vai falar assim, ó. É a Igreja Católica. Irmão, é a Igreja Católica junto com a evangélica, viu? Só para você ficar bem triste mesmo. Bem chateado. Você acha que a Igreja Evangélica não vai estar junto? Irmão, a grande Babilônia, a grande prostituta, foi aquela que se vendeu, que se prostituiu e que se enriqueceu com os dons. Não é somente a Igreja Católica, não, irmãos. Ela é a mãe, ela é a meretriz. Mas sabe quem são as pequenas prostitutas da grande meretriz? A Igreja Evangélica, as outras religiões, os budistas, os hinduístas. São todos as pequenas prostitutas foram aliciadas pela prostituta mãe, a meretriz. A meretriz é Roma. A meretriz é Roma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos seguir aqui, irmãos. É só um panorama, irmão, não é algo profundo, né? Deixa eu seguir, que isso aqui são só fotos. Eu tô falando, tô passando aqui na frente aqui. Você tá vendo esse nome aqui, Megido? Megido, né? Esse vale que você tá vendo, essa foto aqui, é o Vale de Megido. Megido é em hebraico e Armagedon no grego. Armagedon é o Vale de Megido. Nesse vale que você está vendo essa foto aí, nesse vale é onde será travada a batalha do Cordeiro e dos seus santos e do diabo e os seus demônios. E dos que seguem a besta.
Bem nesse vale, nessa foto que você está vendo aí, nesse vale que vai ser travada a guerra, a batalha do Armagedon, que é o vale de Meguido. Aí vai ser travada a batalha. Bem aí, a Bíblia fala que o sangue vai dar no freio dos cavalos. Meu Deus. Você está ouvindo alguma coisa aí, irmãos? Deixa eu ver que horas são aqui. Que hora que acaba mesmo? É 9, né? Ok. Deixa eu dar seguimento aqui. Então, deixa eu passar dessas fotos. Essas fotos é boa de ver, irmão, porque Jesus vem. Irmão, você tá vendo aquela luz resplandecente, aquele homem com aquela espada naquele cavalo lá? Sabe aquele cara que tá depois daquele, tem um do lado e tem o outro. Aquele assim do lado é eu. Aquele ali, ó. Fala alguma coisa, pastor Gamaliel. Aponta, põe o dedinho lá, pastor Gamaliel. Aponta lá, não sei quem que é o senhor ali, naqueles cavalos ali. Eu tô apontando o dedo. Eu sou daqueles ali, irmão. Ô, Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, eu quero estar. Já viu aquele louvor da harpa cristã? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, até que eu possa ver na glória. Ah, irmão, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, irmão. Nós vamos estar lá no Vale do Meguido, metendo a espada, irmãos. Meu Deus do céu. Olha o Diego falou que vai aprender a andar de cavalo. Diego, corre enquanto é tempo. Corre enquanto é tempo, Diego. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Você está vendo aí o Éden, essa foto do Éden, você está vendo ali o arcanjo Miguel, aqui, ó, o arcanjo Miguel amarrando a besta e vai lançar ela no abismo, irmãos. Aquele ali é o arcanjo Miguel, aqui embaixo é o paraíso, é a Nova Jerusalém. Olha a Nova Jerusalém aqui, irmãos. Olha a foto da Nova Jerusalém. Olha os santos diante da glória de Deus aqui, irmãos. Meu Deus do céu, como será lindo aquele dia, meu Deus. Irmão, a cidade que é de ouro puro. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o teu muro. Meu Deus! Aleluia, Jesus! Então, o livro na prática, né? O Apocalipse tem grande valor prático para o cristão. Isso pode ser visto, por exemplo, na apresentação das bem-aventuranças. Olha só! Aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, né? Os mortos que desde agora morrem no Senhor são as bem-aventuranças. Aquele que vigia e guarda as suas vestes. Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmão, presta atenção. Cá entre nós. Nós fomos convidados para uma mesa que está posta. Na mesa tem que ter relacionamento, tá? Se você não se acostumar com relacionamento aqui na Terra, você não pode sentar nessa mesa, porque nessa mesa tem relacionamento. Entendeu? O convite, irmãos, é para uma mesa. E na mesa há relacionamento. Aquele que tem parte na primeira ressurreição, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que lhes assista. E aqui, ó, o direito à árvore da vida. Apocalipse traz uma bênção em sua abertura, Apocalipse 1:3, né? Já li ela, que é quem lê ele recebe uma bênção. Aqui, ó, não é um mistério. A tarefa do crente é simplesmente crer na promessa bíblica e confiar integralmente na sua vida a Cristo. Apocalipse revela a vitória final de Cristo contra toda forma de mal. Conclusão, né? Então, olha o texto. Eu vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Sabe por que o mar não existe? Sublinha na sua Bíblia isso aí que eu vou te explicar por que o mar não existe. Por que o mar já não existe, irmãos? Meu Deus, acho que você não vai querer saber isso aqui. Eu vou esperar ver se alguém vai querer. Ninguém vai querer, então eu não vou falar. Você quer? Vou mandar um zap para você depois, Richelle. Depois eu mando um zap para você aqui, Richelle. O pessoal, já que não quer, a gente não precisa falar, não. Mas eu vou falar por misericórdia. O Márcio também quer. A irmã Kelsa também. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A irmã Zuleika falou, eu quero. Irmão, o mar não existe mais porque os oceanos são o que separam as nações. Nos dias de Jesus haverá um só continente, não havendo mais separação de mares. Meu Deus do céu, fala alguma coisa para Jesus, irmão. Fala pelo menos uma coisa, irmãos. Sabe o terremoto que aconteceu antes de Jesus descer? Irmão, esse terremoto vai ser, ela chama de Pangeia, alguns têm os nomes. Toda a terra, os continentes vão ficar um só, outra vez. A terra vai se tornar em um só continente. Porque senão não tem mar mais que separa as terras. Será um continente só, irmãos. Para a glória de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce de Deus, né? Que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe a festa dos tabernáculos? Não tem a festa judaica? Chama festa das cabanas ou festa dos tabernáculos? Irmão, significa que Deus agora de fato irá morar entre os homens na terra. Então, aqui a Bíblia fala, aqui o tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus, eu quero te perguntar, quem é o tabernáculo de Deus? Alguém sabe? Eu. Não. Você é um tabernáculo parcial. O tabernáculo de Deus, onde habita toda a plenitude da divindade. Você já leu esse texto? Aonde habita toda a divindade? Toda a divindade habita em um lugar. Na pessoa de Cristo Jesus. Eita, glória a Deus! O próprio Jesus, irmão, o próprio Cristo, ele e Deus dentro de Jesus. Jesus é o tabernáculo, Jesus é o corpo da pessoa do Pai, irmãos. Quem vê o Pai, me vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele é toda a divindade está na pessoa do Filho. Toda a divindade está na pessoa de Jesus. Então, olha só, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, é o próprio Cristo. Pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluias! Agora eu quero que você leia junto comigo. Abra seu microfone aí, vamos falar, vamos fazer essa leitura aqui profeticamente. Abra seu microfone, irmão. Abra seu microfone. Para a gente encerrar esse livro é a coisa mais linda do mundo, irmãos. Vamos fazer essa leitura juntos, essa leitura. No 3 aí, nem todo mundo abriu o microfone. Vamos lá, no 3. Tô esperando. Falta o Guilherme, falta a irmã Mais, falta o Samuel, falta a Aline. Abre aí, irmãos. Vamos lá. 1, 2, 3. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém.
Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém, meus irmãos. Olha o que esse texto diz. Certamente cedo venho. Meu Deus, Jesus está voltando, meus irmãos. E eu digo, e você diz, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, Maranata, 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 Senhor Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus, né? Glória a Deus que nós concluímos esse panorama, né? Seguimos esse panorama do Novo Testamento, um pouco do Antigo Testamento. Quero te agradecer por ter perseverado até o fim, que você receba de Jesus uma recompensa, irmãos. Eu não posso te recompensar, mas o Senhor Jesus pode te recompensar, irmãos. O Senhor Jesus pode te dar uma recompensa. As recompensas que estão nesse livro, que essas recompensas podem alcançar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa a respeito da aula ou a respeito de outra coisa? Vamos usar esses 6 minutos que ainda temos. Alguém tem algum comentário, alguma coisa para dizer? Nada? Como vocês são bons de relacionamento? Fala aí, Diego. Um dos sonhos da Gisele, quando Jesus voltar, é comer peixinho juntos com ele, né? Comer peixe? Falou que não vai voltar, né? É, que ele fez peixe com os discípulos, quer comer peixe junto também, é da praia, né? Aleluia. Vai ter Pangeia, mas ao redor, teoricamente, da Pangeia, vamos dizer assim, vai ter o mar ainda. Vai ter o mar. Esses mar que não existe mais é o que separam as terras, é que separam os homens. Esse já não vai haver mais. Amém? Que a gente venha comer muito peixe com Jesus, em nome de Jesus. Alguém mais, irmãos, quer falar alguma coisa? Oi, Richelle. O espírito do medo é produto do pecado. Então é uma brecha, né? Aberta o medo. Com certeza. O medo, ele tem uma voz muito alta. Então, ou você ouve Deus, ou você ouve o medo. As duas coisas não tem como. Meu Deus. Viu? Deus, para poder falar com Isaías, quando ele estava com medo de Jezabel, pega essa aí, irmãos. Ele teve que chamar a atenção de Isaías, desculpa, irmãos, de Elias, de duas maneiras. Então, Deus não fala no medo. No medo, nós não ouvimos Deus. Entendeu? Nós só ouvimos Deus quando nós apresentamos a nossa confiança. O que a Bíblia fala? Espera no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Mais alguém, irmãos? Com algum comentário? Quem quer falar? A irmã Zuleika? Amém, glória a Deus. Tô te ouvindo. Foi uma lição. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Foi uma lição maravilhosa. Amém. O medo faz parte de Satanás. Amém. Verdade. Verdade, nós temos que... Não dá para cantar aquela musiquinha só, não. Então me tira o medo. Não, irmão, não adianta cantar, não. Você tem que agir, viu? Vamos agir. Amém. Glória a Deus. Não, Deus não nos deu espírito de medo. Glória a Deus por isso. Mas espírito de ousadia, de coragem. Espírito de coragem. Alguém mais, irmãos? Para a gente orar. Obrigado, irmã Zuleika. Alguém mais, irmãos? Tem algum comentário, alguma questão? Então, se...
Como é que é? Uma frase do discipulado de hoje, para deixar marcado, registrado. Fala aí. O corpo não foi feito para guardar sentimentos, foi feito para expressar emoções. Meu Deus, olha que lindo, coisa linda de Jesus para nós. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. É isso, irmãos, não guarde sentimentos, expresse emoções. Porque muitas doenças que temos na alma são sentimentos não expressados. Amém? Sentimentos não expressados viram tumores, viram cânceres, né? Então, vamos expressar os nossos sentimentos colocando para fora em forma de emoções. Tá bom? Olha, que o Senhor Jesus nos abençoe. Semana que vem vamos ter a nossa aula, né? Alguns dos irmãos vão estar no encontro de pastores. Eu vou encontrar com outros pastores daqui mesmo, né? Eu ligo para uns 2 pastores e marco um café com eles. E encontro com eles. Vou para a beira de uma piscina aqui, e não é igual Caldas Novas, mas tô brincando, irmãos. Vamos ter aula, né, na quinta-feira que vem, e vamos dar início à nossa aula de angelologia, né, para a glória de Jesus, que seja um período de bênção também para nós, que venhamos aprender muito sobre o mundo espiritual, sobre esse mundo que nós não enxergamos, mas que a Bíblia nos ensina muito sobre ele. Tá bom? Quem que vai orar hoje por nós? O Silvio. O Silvio vai orar. Que essas palavras, irmãos, tenham entrado em vocês, né? Essa advertência que eu dei no início, né? Que venha ter resposta, né? Sobre essa advertência que no início nós tratamos. Deus abençoe vocês. O Silvio faz essa oração e assim nós encerramos essa reunião. Amém, Silvio? Amém. Pai, queremos te dar graça por esse momento, esse discipulado de aprendizado, de meditação na tua palavra. Obrigado pela vida do Walter, pela vida de cada irmão que está presente ouvindo essa preciosidade vindo diretamente do céu. Amém, Pai. Nós não somente sejamos ouvintes, mas que possamos praticar de maneira sábia e direcionada pelo teu Espírito. Amém, Senhor. Cada um dos teus ensinamentos aqui, Senhor. Continuemos assim, nesse espírito vivificante, cada dia mais ansiando, Senhor, tê-lo conosco, nos conduzindo, nos direcionando, nos arrancando desse lugar de medo, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nos direcione ainda mais, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Qualquer coisa, irmãos, estamos juntos até depois do fim, até depois que tudo acabar. Para nós não vai acabar, para nós só vai ser o início de tudo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Qualquer coisa, eu tenho o mesmo WhatsApp, é o mesmo número, viu? O WhatsApp é o mesmo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.